Olá turma, aqui é o professor Júnior. Vamos a um vídeo explicativo sobre grandezas diretamente proporcionais. Fazendo um breve resumo conceitual desse conteúdo, podemos imaginar da seguinte forma. Em um determinado problema, teremos aí duas ou mais razões comparativas, o que significa dizer que quando uma dessas razões aumenta o seu valor, a outra razão ou as outras razões irão aumentar o seu valor também de forma proporcional. Ou, quando uma dessas razões diminui o seu valor, a outra razão ou as outras razões, de forma proporcional, irão estar também diminuindo o seu valor. Por isso esse conceito de diretamente proporcionais. Para ilustrar isso aí, eu trago para vocês dois exemplos resolutivos. No exemplo 1, diz aí o seguinte: se 3 cadernos custam R$8, determine o valor de 5 cadernos. Eu tenho aqui duas grandezas nesse problema, que seriam a quantidade de cadernos e os valores aqui em reais. Ou seja, 3 cadernos custam R$8. Nesse caso, até para facilitar a interpretação de vocês, eu fiz a montagem dessa tabelinha aqui, cadernos e reais. 3 cadernos ao lado custam R$8 e 5 cadernos, no caso, é para determinar justamente esse valor. Então aqui eu representei com a letra X. Se vocês observarem aqui a sequência da setinha, vocês vão perceber que nós temos duas razões aqui formadas, que seria 3 está para 5 igual a 8 está para X. Nessa montagem aqui, nós iremos aplicar um outro conteúdo, que seria a regra de 3. No caso, nós temos 3 valores e estamos em busca desse quarto valor, que seria X. Para resolver isso aí, nós estaremos multiplicando de forma cruzada os valores, ou matematicamente falando, a multiplicação dos meios pelos extremos. Fazendo isso, ficou aqui 3 vezes x, 3x, igual a 8 vezes 5. Essa montagem aqui, nós temos uma equação do primeiro grau. Então, resolvendo, ficaria 3x igual a 8 vezes 5, que vai dar 40. Deixando agora o x isolado, sozinho, antes do sinal de igualdade, ficou x igual a 40, que já estava lá, e esse 3, que estava ao lado do x, passa para o segundo membro dividindo 40. Então, x nada mais é do que 40 dividido por 3, que vai dar 13,33. Esse é o valor ou preço de 5 cadernos. Se vocês observarem aqui, 3 cadernos custaram R$8. Aumentei a quantidade de cadernos, automaticamente aumentou também o valor gasto nesses cadernos. Ou seja, houve um aumento. Uma razão aumentou e a outra também. Por isso que nós denominamos como grandezas diretamente proporcionais. No exemplo 2, diz aí o seguinte: em uma gráfica são feitas impressões de livros escolares. E agora vem os valores. Em 2 horas são realizadas 40 impressões. Em 3 horas são realizadas 60 impressões. E em 4 horas são realizadas 80 impressões. Nesse caso agora, pede para que vocês determinem a razão da relação existente entre horas e impressões. Novamente eu montei para vocês aqui uma tabelinha, que seria horas e impressões. Peguei os valores de horas, 2, 3 e 4, e abaixo os valores das impressões realizadas. 40, 60 e 80, tudo de forma proporcional. Para a gente saber essa razão, nada mais é do que a montagem dessas razões. Então aqui ficou nossa primeira razão, 2 sobre 40, a outra razão ficou 3 sobre 60, e a última nossa razão aqui ficou 4 sobre 80. Eu irei simplificar essas 3 razões, certo? Ou seja, para que eu possa encontrar essa tal razão que o problema pede. Para simplificar, eu preciso imaginar um número que eu possa estar dividindo tanto o valor de cima como o valor de baixo. Ou seja, numerador e denominador. Nesse caso aqui, nessa primeira razão, vai ser o 2. Então ficou 2 dividido por 2, que vai dar 1. E abaixo, 40 dividido por 2, que deu 20. Não tenho como reduzir mais essa razão, então é 1 sobre 20. Nessa outra aqui, 3 sobre 60, eu preciso imaginar um número que eu possa dividir ao mesmo tempo tanto o número de cima, que é o 3, como o número de baixo, 60, que seria o próprio 3. Ou seja, 3 dividido por 3, que deu 1. E 60 dividido por 3, que deu 20. Novamente, a razão encontrada foi 1 sobre 20. E por fim aqui, nossa última razão, 4 sobre 80. Então, novamente, para simplificar, eu preciso imaginar um número que eu possa dividir o 4 e 80 ao mesmo tempo, um número igual, que seria o próprio 4. Então, 4 dividido por 4, que deu 1, e 80 dividido por 4, que deu 20. Ou seja,
a razão ou a relação estabelecida é 1/20. E essa razão encontrada por nós denominamos como constante de proporcionalidade, que também é representado pela letra K. Espero que vocês tenham entendido, mas tendo alguma dúvida, vocês podem estar tirando comigo no grupo, ok? Então, até a próxima.